a morte do imperador Xuanzong, com perdão da pronúncia. Esse imperador, ele foi assassinado pelo seu ministro Cui-ju, ou algo assim. Bem, isso aconteceu, né, no período antigo da primavera e outono, né, da China antiga, de 771 a 476 anos antes de Cristo, para a gente se situar. Então, a gente deve lembrar que aquele período, ele vem para nós graças aos registros das crônicas, né, as grandes, né, publicações, poemas para muitos, né, as crônicas antigas. Então, eu vou chamar de repórter aqueles que fizeram os registros. As traduções chamam de historiadores, historiógrafos, mas o que eles faziam? O registro do fato, do acontecimento. Então, eu acredito que a gente possa entender com o papel nosso, que a gente entende do repórter. E eles o faziam, os registros, nos bambus, né, naquela época. Bem, pois, o poderoso ministro Cui-ju, ele assassinou o imperador e, sabendo que ele cometera um crime imperdoável e com medo de ser retratado, né, para a posteridade como um traidor, ele ordenou que fosse registrado que o imperador tinha morrido de doença. Bem, o repórter Shi Taishi não aceitou a manipulação, foi fiel ao fato e escreveu: Cui-ju assassinou Zhuang de. Ponto. O ministro, furioso, mandou matar o repórter. Sim, a violência contra os guardiões da verdade já é, né, milenar. Bem, então veio o substituto desse historiógrafo, e era irmão dele, de Taishi, foi fiel ao fato também, e igualmente foi morto. Veio o terceiro, manteve a veracidade do fato, e por isso o cruel ministro igualmente mandou matar. Sucessivamente, então, ele tentava, o ministro, quebrar a resistência da família de historiógrafos. E quando chegou o quarto irmão sucessor, né, da linhagem dos repórteres da época, que se chamava Taishi, ele ameaçou o ministro. Olha aí, seus 3 irmãos já foram mortos. Você não tem medo? Escreva aí que Xuanzong morreu de doença. Bem, ele recebeu como resposta, esse ministro, do quarto repórter, novamente a escrita de que tinha havido assassinato, e ele ainda explicou que ele e seus irmãos escreviam para registrar a verdade dos fatos, pois eles se inspiravam em historiógrafos antecessores a eles, e citou, né, está escrito em um dos bambus, o exemplar Dong Hu, anterior, que também teve um conflito lá com o imperador. Ou seja, eles tinham modelos registrados em bambus para seguir e respeitar. Bem, foi assim então que o ministro desistiu da matança, percebendo que não conseguia silenciar a história. Em diversas tiras de bambu, ele ficou lembrado, o ministro, como um traidor, e os irmãos como heróis. Bem, sabe-se que na tradição chinesa, os registros históricos eram vistos como espelhos do mandato do céu, refletindo a legitimidade dos governantes. Manipular equivalia a desafiar a ordem cósmica. Bem, eu trago essa crônica oriental aqui, então, para reflexão, para pensar na sobrevivência da memória histórica, que depende não apenas da coragem de quem a registra, o repórter, no caso, mas também da materialidade dos suportes que a preservam. O ministro,
podia matar, destruir uma tira de bambu, mas ele não conseguia controlar todas as cópias. Quem são os Chueju de hoje? Aquele ministro tirano. São eles os algoritmos, as deepfakes, e, claro, os tiranos, como outrora. Então, são esses os desafios do presente que precisam orientar diretrizes laboratoriais. Não por acaso, nós temos aqui, né, no 24º ENEJOR, mesas, oficinas, comunicações sobre inteligência artificial no ensino de jornalismo. Ontem houve uma oficina muito boa. Desafios éticos vão ser debatidos hoje, direito autoral, modelos virtuais, plataformas, chat GPT, etc. Se, então, na China antiga, o desafio era proteger as tiras de bambu, hoje enfrentamos a erosão de dados digitais e manipulação de registros online para cuidar. Mas o princípio permanece: garantir a verdade com fidelidade e responsabilidade em múltiplos suportes, seja bambu, papel, blockchain. Bem, e sobreviver aos tiranos. Enfim, a verdade não vive apenas nas ideias, mas nos objetos que as transportam. Precisamos de laboratório vivo, espaço prático de crítica, adaptação constante e diálogo com o mundo do trabalho e a sociedade. Eu fico por aqui, agradeço, para depois a gente, no debate, tentar aprofundar. Obrigada.